Ok, bom dia para todos vocês. Vamos lá para mais uma aulinha de história, tá? Prazer aqui de novo. Feriadão em Valadares, não, gente, em Belo Horizonte. Não é em Valadares, então vamos ao trabalho, né? Bom, pessoal, na semana passada nós estamos praticamente na metade da aula, né? Eu falei sobre o início do governo Médici. Então, expliquei a questão política, né, basicamente, as questões políticas do governo Médici. O governo Médici, conhecido como os anos de chumbo, né, foi o período mais duro da ditadura militar, onde os órgãos de repressão, eles foram aparelhados, né, então você tem a OPAN, a Operação Bandeirante, como fala, o DOI-CODE, o DOPS. O Brasil, ele participa da Operação Condor, que é uma operação conjunta entre as ditaduras latino-americanas, principalmente as da América do Sul, principalmente, de maneira mais específica, Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai e Argentina. Então, é no contexto da Operação Condor, por exemplo, que nós teremos os desaparecimentos de militantes, né, de cidadãos chilenos, argentinos, uruguaios, por exemplo, no contexto de serem, eles têm uma das maneiras, né, que eles matavam esses pessoas contrárias aos regimes, eram concretando seus pés. Eles concretavam os pés da pessoa, um bloco de cimento, acorrentava um bloco no outro, colocava essas pessoas em aviões e sobrevoava ali a foz do Rio da Prata, região do Oceano Atlântico, Pacífico, específico Chile, e simplesmente jogava as pessoas dali, né? Se eles não morressem na queda, eles morreriam no impacto com a água, eles morreriam afogados ali por causa do bloco de concreto que os levava para o fundo. Então, nós temos só na Argentina, gira em torno de 25 a 30 mil desaparecidos, tá? 30 mil desaparecidos é quase 10% da população de Governador Valadares, só para você ter uma ideia, né? É muito mais do que algumas cidadezinhas pequenas aí em torno de Valadares, né? Então, é muita gente. E aí a gente fala desaparecidos porque não tem materialidade, né? Não existe, não teve corpo encontrado, a não ser que algum agente dos regimes digam onde estão os corpos ou onde foram jogados os corpos, se realmente ele fez aquilo, né? Vai ser denominado como desaparecido. E ninguém vai criar provas contra si, né? Pouquíssimas pessoas vão fazer algo nesse sentido. Bom, o que a gente tem, então, é um combate feroz do governo Médici, né? Como eu digo, há uma intensificação, um aparelhamento dos órgãos repressores, uma intensificação da luta contra os que pegavam em armas, né? Então, você vai ter ali entre 69 e 74 uma presença muito forte desses órgãos de repressão, perseguindo, prendendo e torturando, e algumas vezes matando agentes, né, da chamada luta armada, né? Enquanto o governo pesa a mão de um lado, a luta armada ela se intensifica, né? Você tem o caso, por exemplo, do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, onde ele foi trocado por prisioneiros políticos que foram levados para Cuba, né? Então, você tem assaltos a bancos, a casa do Adhemar de Barros, por exemplo, em que houve, por exemplo, a participação da Dilma. A Dilma, ela participou do planejamento do assalto à casa do Adhemar de Barros, que era governador de São Paulo. E roubaram joias, dinheiro no cofre dele, tudo para financiar a luta armada. Cada um usava as armas, né, no sentido mais amplo, que podia para poder lutar pela sua causa. Óbvio que lutar contra o Estado, né, aparelhado, com auxílio da CIA, dos Estados Unidos, era bem complexo.
O governo Médici, como eu também havia dito na semana passada, vai se utilizar de muita propaganda, né? Vai explorar a TV, que a partir da década de 70 começa a ter uma popularização. Tá? Quando eu digo popularização, não significa que cada casa no Brasil possui uma TV, mas nós temos uma ampliação do consumo de televisão pela classe média, né? Então, você tem redes de televisão sendo abertas, a principal delas é a Rede Globo, que vai ser criada em 65, né? As organizações Globo apoiam o golpe em 64, e em 65 ela é criada a TV Globo, né? Então, você tem aí uma ampliação, né, da exploração da televisão como um mecanismo de comunicação importante. O Médici vai apelar para elementos populares, vai apelar, por exemplo, para a Copa do Mundo de 70, como eu disse, a melhor seleção de todos os tempos. O Brasil é tricampeão, né, assim, jogando o fino mesmo, jogando muita bola, e ele vai explorar muito isso. Né? Eu contei o caso do João Saldanha semana passada e tal, em que ele, inclusive, interferiu, né? Na época era CBD, Confederação Brasileira de Desportos, e troca-se o técnico porque o técnico se colocou de maneira contrária ao presidente. O que a gente tem são propagandas ufanistas, né? As propagandas que exaltam o nacionalismo, o patriotismo brasileiro, a ideia do ufano, ou você ama o seu país ou você deixa o seu país, não existe espaço para quem não gosta do Brasil, não tem meio termo, né? Empresas vão comprar essa propaganda, vão comprar esse discurso ufano, né? Então você tem frases de efeito, né? O Brasil ama ou deixo, o Brasil o país do futuro, né? Até 64 o Brasil era o país do futuro, agora o futuro já chegou, para frente Brasil, a musiquinha da Copa do Mundo, né? 90 milhões em ação para frente Brasil, salve a seleção, né? Então tem todo esse discurso ufanista em torno deste governo que vai utilizar deste modelo, né? De governança para esconder toda a repressão, né, política que existe neste mesmo governo. E aí, um dos outros planos muito importantes do governo Médici é a economia, o chamado milagre econômico ou milagre brasileiro. Tá? O que acontece aqui no milagre brasileiro? A partir do governo Castelo Branco, que eu mostrei para vocês lá atrás, nós temos o surgimento, a criação do PAEG, né, o Programa de Ação Econômica do Governo. Então, através do PAEG, nós teremos ali um processo de congelamento salarial, teremos uma retração do consumo a partir da diminuição da oferta de crédito, né, e a tentativa da diminuição da inflação. Bem, pessoal, o que a gente vai ter a partir disso é a criação de mecanismos, né, de uma pavimentação de um caminho que leva até o chamado milagre brasileiro, onde a gente tem um crescimento econômico muito forte mesmo, tá? Uma ampliação da produção industrial, beleza? Com o aumento da produção industrial, a gente tem como é que fala? Um aumento das exportações, logicamente, né? E a partir disso também, a chegada, altos investimentos com capital estrangeiro no Brasil. Então, o capital estrangeiro, ele vê o Brasil como um lugar importante, interessante para se investir, e aí você tem entrada de capital estrangeiro que vai, inclusive, financiar as chamadas obras faraônicas, tá? As obras faraônicas ou obras monumentais serão, tipo assim, a grande mostra do governo Médici, do governo ditatorial, do Médici, de que o Brasil está dando certo, né? E aí tem uma coisa muito importante que é importante de ressaltar, que é o fato de que a ditadura militar, o período ditatorial brasileiro, mesmo ele sendo uma ditadura de direita,
né, notadamente de direita, com uma política, um discurso anticomunista, anti-esquerda, ela não era uma ditadura de caráter liberal, né, liberal no sentido econômico da palavra. Não existia, né, dentro do período ditatorial, essa ideia de liberdade econômica. Ah, Bernardo, mas você está falando aí que tem aumento das exportações, você tem investimento estrangeiro entrando. Sim, tudo sob controle estatal, tá? Então você tem uma participação do Estado muito forte neste processo, a ponto de, durante o período ditatorial brasileiro, tá, foram criadas 544 empresas estatais, tá? Então tudo que estão tentando vender, que já foi vendido e estão tentando vender em grande medida de empresa estatal, foi criado na ditadura, tá? Você tem grandes empresas que foram criadas antes, como a CSN, que já foi vendida, a Vale, que já foi vendida, né? A Usiminas, que já foi vendida, Cosipa, que já foi vendida, mas você vai ter várias empresas estatais sendo criadas, de médio porte, de grande porte, que hoje o que já não foi vendido estão tentando vender, né? Enfim, o que a gente tem aqui então é este processo de muita entrada de capital estrangeiro que vai gerar uma gama de dinheiro muito grande que vai ser usado para financiar essas obras faraônicas. Exemplo de obras faraônicas: a hidrelétrica de Itaipu, tá? A hidrelétrica de Itaipu, Itaipu binacional, tá bom? Porque ela foi construída com capital brasileiro e paraguaio, né? Então, assim, a Itaipu, ela fornece energia para todo o Paraguai e ainda sobra. O Brasil compra parte da energia do Paraguai. Só para vocês terem uma ideia. Durante muito tempo, muitas décadas, Itaipu foi a maior hidrelétrica do mundo. Perdeu esse posto ali por volta de 2013, 2015 para Três Gargantas, a usina de Três Gargantas, óbvio, na China. Mas, enfim, o que a gente tem aqui, então? Além de Itaipu, a Transamazônica, uma BR que liga João Pessoa, na Paraíba, no ponto mais oriental do Brasil, até, né, o centrão da Amazônia. Óbvio que a BR, até hoje, ela tem sérios problemas, porque como que você constrói uma BR no meio da selva, úmida, né? Vários trechos dela estão ainda no barro, não foi terminada até hoje, e você tem uma grande obra próximo da gente, aqui no Rio de Janeiro, que é, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, que também durante muito tempo foi a maior ponte do mundo, com 14 quilômetros de extensão, que ligava o Rio de Janeiro até a cidade de Niterói. Antes, a travessia só era feita de barcas, e aí depois você cria a ponte que vai auxiliar no trânsito ali entre essas duas grandes cidades no Rio de Janeiro. Bem, além disso, né, a gente pode pensar, um país que está com crescimento econômico que gira ali em torno de 10 a 14%, poxa, a população mais pobre vai se beneficiar muito disso, não é não? Não, não é. O que acontece? Nós teremos um processo em que o Delfim Neto, que é um grande ideólogo, o ministro da Fazenda, e o grande ideólogo do milagre, ele manteve a política de arroxo salarial, tá? Então, o salário, ele não acompanhava o crescimento econômico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o salário mínimo, ele é reajustado todo ano com a soma da inflação do ano mais o PIB. Então, por exemplo, o salário mínimo subiu pouquíssimo esse ano, porque a inflação foi muito baixa no ano passado, e nós tivemos um crescimento do PIB ridículo. Entenderam? O salário mínimo de 2021 vai aumentar menos ainda. Se eu não estou enganado, é 1.045, vai para 1.069, uma coisa assim, 1.067, uma coisa assim. Por quê? Porque nós vamos ter recessão, ou seja, o PIB não vai crescer, ele vai diminuir, e a inflação, ela cresce um pouquinho, ela vai crescer um pouquinho, só que o governo ele passa por cima desse artigo da Constituição
porque se ele aumentar demais o salário mínimo, você tem uma pressão inflacionária. Beleza? Então, o que ele vai fazer? O que não vai acontecer aqui? Vamos supor que, neste período, o salário mínimo aumentasse de acordo com o crescimento do PIB. Então, o salário mínimo todo ano, eu não estou dizendo que isso acontecia não, tá? Eu estou dando um exemplo. Vamos supor que o salário mínimo, então, todo ano ele teria que aumentar em torno de 10, 12, 14%. Isso é um aumento muito grande para os cofres públicos, para as empresas e tal, e gerava uma pressão inflacionária. Porque se o salário mínimo sobe demais, os produtos também vão subir. Aluguel, combustível, alimentos, isso gera uma pressão inflacionária. Beleza? O que acontece, então? O governo vai trabalhar em duas frentes. Primeiro, arrochar o salário. O PIB cresce, a economia cresce, mas o salário não acompanha. Entendeu? Então, o poder de compra dos trabalhadores, ele está restrito, ele está limitado. Enquanto isso, aí vem a parte do governo também, só que a parte militar. O que a parte militar vai fazer? Conter sindicatos, tá? Conter os trabalhadores para impedi-los de exigir aumento salarial. Então, qualquer manifestação de trabalhadores, qualquer tentativa de greve, né, era fortemente reprimida pelo governo. Que aí você tem aquela ideia que eu falei para vocês um pouco tempo atrás, que foi discurso ufanista, né, propaganda massiva de que o governo é legal e muita repressão a quem se colocar de forma contrária ao governo. Beleza? Aí, este processo leva a uma alta concentração de renda, porque quem é rico, ele vai ficar mais rico, porque ele geralmente ele é um empresário, né? Trabalha com investimento, então está entrando muito investimento, ele vai ter a sua parcela de lucro, e aquele trabalhador assalariado, ele fica para trás. Né? Então, quem é rico fica cada vez mais rico, quem é pobre continua muito pobre. Então, nós temos um aumento da distância, né, da desigualdade social. Então, o milagre brasileiro vai contribuir muito para criar o abismo social que nós temos no Brasil hoje. Né? Temos poucas pessoas muito ricas e muitas pessoas muito pobres. Beleza? Então, era muito comum, por exemplo, as pessoas dizerem que a economia vai bem, o povo vai mal. O próprio Médici, uma frase que foi atribuída ao próprio Médici, de que era assim: a economia vai bem, o povo vai mal. E o Delfim Neto, quando era perguntado quando que o milagre econômico ele seria, vamos dizer, os lucros, né, os louros do milagre seriam distribuídos a toda a população, ele respondia: primeiro, precisamos fazer o bolo crescer para depois distribuir. Só que é o seguinte, todo mundo aqui, ou quase todo mundo aqui, já deve ter feito um bolo na vida. O bolo você vai fazer a massa bonitinho, colocar o fermento, né, e tal, fazer a massa bonitinho, colocar no tabuleiro e colocar no forno. Você sabe pela receita o tempo que ele tem que ficar lá no forno. Você não tem que ficar abrindo o forno toda hora para saber se o bolo está crescendo ou não. Porque se você fica abrindo o forno toda hora para ver se o bolo está crescendo, o que vai acontecer com o bolo? Ele mingua, ele não cresce. Correto? E é exatamente isso que aconteceu com o milagre econômico. Nós somos um país que está recebendo muito investimento estrangeiro, beleza? E aí, qualquer instabilidade econômica fora do país, em qualquer parte do mundo, esses investimentos vão ser retirados e levados para lugares mais seguros. Estados Unidos, por exemplo. Né? Porque existe o medo de calote aqui no Brasil. País pobre. Os Estados Unidos é um país rico. Eu compro, por exemplo, títulos da dívida americana e eles vão me pagar. Né? O Brasil pode me dar um calote, então eu não confio, então eu tiro daqui. O fim do milagre, ele acontece a partir de 73, porque nós temos a guerra do Yom Kippur, né, lá no Oriente Médio, Israel invade, só um minuto, só um instante, por gentileza. Relaxa.
A porta da cozinha está aberta e os caras estão cortando cerâmica no prédio do lado. E estão fazendo uma obra, uma cobertura que fica no mesmo nível do apartamento. Então, é terrível. Não sei se vocês chegaram a escutar o barulho, mas é foda. A Thelma está até aqui em casa, mas eu não vou pedir a grávida de quase 9 meses para levantar para ir lá fechar a porta para mim. Então, eu mesmo faço isso. Vamos lá. O fim do milagre ele se dá a partir da Guerra do Yom Kippur, quando Israel é atacada, né, por forças árabes, Egito, Síria, e aí acaba que Israel toma as colinas de Golã da Síria. Beleza? O que vai acontecer? A Liga Árabe, comandada pelo Egito, exige um posicionamento dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, o governo do Gerald Ford, ele vai tomar partido de Israel. Então a Liga Árabe decide o quê? Olha, tomou partido de Israel? Beleza. Compra petróleo de outra pessoa, porque nós não vamos vender mais. Então eles simplesmente fecham as torneirinhas dos dutos de petróleo lá na Península Arábica. Beleza? Que era o principal, o grande exportador de petróleo, em que grande parte do mundo era dependente. Não era tão espalhado como é hoje. Beleza? O que acontece então? Se você diminui a oferta de petróleo, que é um produto essencial, o que vai acontecer com o preço deste produto? Aumentar. Quer um exemplo idiota? Idiota. 2015, o que vocês passaram aí em Valadares no final do ano? Neste período agora, por exemplo, nós tivemos o negócio de Mariana, né, o desastre de Mariana, o crime de Mariana, e aí afetou o abastecimento de água da cidade. Não foi? Teve gente que começou a vender, e aí tudo bem que aí foi sacanagem, né? Mas teve gente que começou a vender água como? Tipo um garrafão de água que custava, sei lá, 10 reais, começaram a vender a 40, 50 reais, né? Eu fiquei brincando com uma ex-aluna nossa, a Pátia, que ela tá em Macapá, e eu brinquei com ela e falei assim, pô, mas você é azarada demais, você era de Valadares em 2015, em 2020 tá no Amapá. Ou falta água em Valadares, ou falta energia no Amapá, você, misericórdia. Mas ela passou por isso 2 vezes, 2015 em Valadares e 2020 lá em Macapá com falta de energia. E acabou a água, acabou tudo. Então, assim, e aí os caras começaram a vender gelo a 20 reais, né? Tipo, 1 quilo de gelo a 20 reais, né? Sendo que um pacote de 20 quilos custa 10. Então, assim, fica nessa loucura. Então, o preço ele aumenta muito, né? Então, quando o preço aumenta muito, e países como o Brasil são altamente dependentes do petróleo internacional, nós somos produtores de petróleo. Nós não somos autossuficientes. Estou falando nesse período histórico, tá? Nós, Brasil, hoje, somos autossuficientes na produção de petróleo cru. Beleza? Só que desde o governo Temer, nós estamos num caminho de fechamento de refinarias e exportação de petróleo cru e importação de derivados. Por isso, né, um dos motivos que a nossa gasolina está tão cara. Se nós investíssemos na construção de refinarias dentro do país, para que o petróleo produzido aqui fosse refinado aqui, né, o custo de refino seria muito menor e provavelmente a nossa gasolina seria bem mais barata. Beleza? Então, com o efeito da crise do petróleo, com a crise do petróleo na mão, em cima aqui, acontecendo, o que nós teremos então? Uma fuga de investimento, tá? Então os investidores tiram dinheiro daqui, o Brasil precisa pegar dinheiro emprestado com juros muito altos, com prazos curtos de pagamento para manter as obras faraônicas, para manter o funcionamento do país. Isso vai gerar um desequilíbrio das contas públicas que leva à inflação, que leva a desemprego e um aumento do endividamento interno. O endividamento interno e também do endividamento externo. O Brasil está completamente endividado. Ô, gente, parte de economia, ela é muito chata realmente, tá? A não ser que a pessoa gosta bastante e vai fazer ciências econômicas. Alguma dúvida aqui, por gentileza?
Temos alguma dúvida, pessoal? Não? Todo mundo entendeu essa questão do milagre brasileiro? Então, beleza. Então, tranquilo. Então, vamos lá. Aqui, voltamos. Ok. Bem, a gente passa, então, para o governo Geisel. Beleza? O Médici, ele tem uma ideia, uma noção, que o Médici é da linha dura também. E aí, ficou uma ideia do seguinte: o Médici vai passar o poder para alguém da linha dura ou para alguém dos moderados? Como ele havia desmantelado toda a luta armada, reprimido violentamente toda a luta armada, só existia um grupo de luta armada ainda existente e muito já assim quebrado, que era a guerrilha do Araguaia. O Médici, ele viu que, tipo, a coisa tá tranquila, eu desmantelei esses subversivos, então eu vou entregar o país agora para um moderado. Então, o Ernesto Geisel, ele foi escolhido para ser o sucessor do Médici. Geisel, da ala moderada, tinha sido presidente do Supremo Tribunal de Justiça no governo Castelo Branco. O seu irmão, o Orlando Geisel, ele tinha sido um dos artífices do golpe de 64 também, né? Também da ala moderada. Então, ele é eleito indiretamente, e aí que eu sempre falo, repito para vocês, os militares tentaram a todo momento criar uma ideia de que os seus governos eram democráticos. Então, você vai ter uma eleição, o Geisel, ele vai ser eleito indiretamente, ou seja, pelo colégio eleitoral do Congresso, contra um candidato da oposição. Então, eles colocam o Ulisses Guimarães, que é do MDB, dessa oposição consentida, mas, óbvio que quem vai vencer é o Geisel. O Ulisses Guimarães não tem chance nenhuma, beleza? Mas dá essa pecha, dá essa visão, essa pseudo-ideia de que existe uma democracia no Brasil. Bem, como eu disse, ele é membro da ala moderada e ele defende a devolução do país para os preceitos democráticos, para a democracia. Então, o Geisel, ele defende o retorno do país à democracia, mas este retorno, ele tem que ser feito da forma como eles, militares, querem, desejam. E para o Geisel, que é o comandante em chefe do país, essa reabertura deveria ser lenta, gradual e segura. Tranquilos? Então não vai ser feito nada no instalar de dedos, nada de forma atabalhoada, porque existe o risco da esquerda voltar e retomar o poder, né? Então, vai ser lento, vai ser gradual e vai ser muito seguro essa reabertura. Tão lento, tão gradual e tão seguro que demora 11 anos. Nós estamos na metade do período do regime. Já temos 10 anos de ditadura militar. Beleza? Então, nós temos um contexto bem interessante aqui, que é o Geisel pegar o país economicamente quebrado. O milagre já era. Não existe milagre brasileiro. Então, milagre econômico. Então, nós temos... É complexo falar isso. Na verdade, não é complexo, é fácil falar isso. E é óbvio que vocês não podem se ofender, porque nós estamos falando de um período à parte. Mas a classe média, é porque nós estamos inseridos nela. A classe média, ela é, historicamente, uma classe, né, social do nosso país que não pensa com a cabeça. Ela pensa com o bolso. Se a economia está bem, eu vou votar em quem deixou a economia bem. Se a economia está mal, eu vou eleger, apoiar aquele que pode mudar a situação em que estamos. Entenderam? Então, por exemplo, é óbvio que a política ela se moderniza, ela se molda, né, a situações de mudanças sociais, né, de gênero e tal,
Nós estamos falando, por exemplo, do século XX, da década de 70 do século XX, e não do século XXI. Mas nós temos aqui uma situação que ela perpetua perante, principalmente, a classe média brasileira, que é um contexto de crise econômica, e essa classe média que apoiou o golpe em 64, que se deu bem com o milagre econômico, agora está vendo uma situação ruim para o seu lado, economicamente. E quando ela para de pensar com o bolso, porque o bolso começa a esvaziar, o que a classe média começa a fazer? Olhar ao redor. Entendeu? Olhar ao redor. Vou dar um exemplo polêmico. Nós já tivemos, no Rio de Janeiro, esse ano, 12 crianças mortas em operações policiais. 12 crianças. Em qualquer país civilizado do mundo, uma criancinha dessa de 10, 12, 8 anos, o país tinha parado completamente, tá? Em sinal de respeito à criança que morreu. Nós já tivemos 12 no Rio de Janeiro, no país como um todo, mas principalmente no Rio de Janeiro. Só um minutinho, Maica, eu vou te responder. Então, qual que é a situação aqui? Todas essas crianças que morreram em operações policiais, elas estavam em comunidades pobres e são pardas e ou negras. Beleza? Se nós tivéssemos a morte de uma dessas crianças, se uma delas fosse branca e a morte dela tivesse acontecido no Leblon, em Ipanema, Copacabana, no Mangabeiras, né, na beira da Lagoa da Pampulha, nos Jardins, em São Paulo, né, no Alphaville, em São Paulo, em bairros ricos das grandes capitais, existiria uma comoção absurdamente grande diante dessa morte. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é que nós temos, sim, uma situação em que a grande classe formadora de opinião no Brasil hoje, desde muito tempo, na verdade, que é a classe média, ela pensa com o bolso. Isso não é exclusividade do Brasil. Não, não é. Nos Estados Unidos também é assim. Né? Se a economia vai mal, muda-se o presidente. Por que o Donald Trump perdeu? Porque a economia não está indo bem, tem recorde de desemprego, e porque ele não soube lidar bem com a pandemia. Por isso que ele perdeu. E mesmo assim, ele foi recordista de votos. O Joe Biden é o cara que mais votos recebeu na história das eleições americanas. Sabe quem é o segundo colocado? O cara que segundo mais recebeu votos na história? Donald Trump. O Donald Trump, que perdeu a eleição dos Estados Unidos, teve mais votos que o Obama em 2008 e 2016. 2008 e 2012. Estão entendendo? Então, assim, o que a gente tem é uma questão de pensar com o bolso. Isso é um contexto histórico, socioeconômico, inerente à classe média em praticamente todas as partes do mundo. Não só no Brasil. Mas como nós estamos falando daqui, eu vou citar o exemplo daqui. Então, quando a classe média ela passa por crises econômicas, ela começa a esvaziar os seus bolsos, ela começa a olhar ao seu redor. E aí, quando ela começa a olhar ao seu redor, ela começa a ver que filhos, sobrinhos, primos, irmãos estão apanhando, né? Estão sendo presos, desaparecendo por conta da repressão do regime ditatorial. Beleza? Deixa eu ver aqui o que o Michael perguntou rapidamente. Professor, no caso, pensar de acordo com a economia é errado? Não. Não. Existem formas de você... Eu vou responder de acordo com o que eu entendi aqui, tá, Michael? Você pode pensar de acordo com a economia. Por exemplo, você ser a favor de privatizações e achar que as privatizações serão benéficas para o país. Cara, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado pensar numa ideologia político-econômica diferente, por exemplo, do que eu penso. Sabe? Eu sou um cara mais keynesiano, sabe? Estado de bem-estar social, né? O Estado tem que garantir o bem-estar social dos seus cidadãos, o cidadão tem que pagar imposto para isso funcionar, né? Eu acho que o Brasil é um país
que tem uma capacidade de criar um estado de bem-estar social muito melhor do que existe, né? Acontece que nós temos aí um grupo de privilegiados que atrapalha muito, cara, né? A gente fala, tem que criar menos impostos. Não, não é criar menos impostos. Como que eu diria? É gerir melhor o dinheiro arrecadado com impostos. Poxa, o Senado brasileiro custa 2,4 bilhões de reais por ano. Sabe? Isso é a quantidade de privilégios que os caras têm, velho. Você entendeu? O judiciário, né? O judiciário é o poder mais custoso que existe no Brasil hoje. Então, assim, hoje não, desde sempre. Então, assim, você tem juízes, promotores, né, desembargadores, ministros do judiciário que tipo, ganham fortunas, né? Carros com motorista, um monte de assessor, e a gente paga disso tudo, cara. Então, tipo assim, nós temos um Estado extremamente luxuoso, cheio de privilégios para poucos, e um Estado que não funciona para a maioria. Olha a pandemia, por exemplo. Tem vacinas prontas e a gente não tem seringa. A gente não tem seringa o suficiente, cara. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer, pensar de acordo com a economia não é errado. Ah, se a situação tá boa, eu vou viver o que tá o carpe diem aqui, né? Eu vou viver meu dia aqui, ok, beleza e tal. Não, tem nada de errado pensar assim, não. Sabe? Eu, Bernardo, Michael, eu tenho uma visão que é a seguinte. Nós temos um problema no nosso país que muitos economistas enxergam a situação da seguinte forma. Quanto mais distribuição de renda houver, quanto menos pobre for a população, quanto mais acesso a benfeitorias a população mais pobre tiver, quanto menos desigual, resumindo, quanto menos desigual for nossa sociedade, mais rico será o nosso país. Imagina você ser um empresário, ganhar uma grana legal, ter os seus funcionários e você pode pagar para eles 2 salários mínimos ou pode pagar 1 salário mínimo. Você pagar 2 salários mínimos, seu funcionário vai ficar feliz demais com você, velho. Sabendo que ele poderia ganhar 1 e você paga 2. Beleza? Ele vai trabalhar, bicho, de um jeito para você que você não tem noção. E produzindo mais, você vai enriquecer tanto quanto ou mais se estivesse pagando 1. Tá entendendo a lógica da coisa? Porque aí você pode exigir dele também, olha, eu te pago muito bem, cara, então eu quero que você dê o sangue aqui mesmo. Sacou? Então, cara, todo mundo sai favorecido. Não é só a burguesia, não. O trabalhador sai favorecido porque ele ganha bem, e você, que é a burguesia, que é o empresário, sai favorecido porque ele vai trabalhar feliz e vai produzir mais para você, e você vai ganhar mais. Então, todo mundo ganha. Então, você acaba com a lógica de que eu vou ganhar muito se eu pagar pouco para o meu funcionário, se eu pagar salário de fome, se eu pagar para ele apenas o necessário. Entendeu? Então, assim, quanto melhor você pagar, né? Eu vou dar um exemplo idiota aqui para vocês. A aula está gravada, mas foda-se. Tem um colégio aqui, em Belo Horizonte, que é um dos maiores do país, que é o Bernoulli, que a gente usa o material dele. O Bernoulli paga muito bem os seus professores. Muito bem. O nível de exigência deles com os professores é absurdamente alto. Mas eles têm direito de pedir isso porque eles pagam muito bem. E a rotatividade de professores lá dentro é pequena. Por quê? Porque o cara ganha muito bem, produz muito bem, nós estamos falando da melhor escola do Brasil, que o Enem mostra pra gente. Todo ano. Quando o Bernoulli não é a melhor, ele é a segunda melhor. Estão entendendo a jogada? Porque todo mundo paga muito bem. E os donos? Os donos estão rachando de ganhar dinheiro também, cara. Porque tem professores tão capacitados, e os resultados mostram isso, que a escola, ano a ano, ela está sempre nas cabeças. Entendeu? É assim que funciona. Né? É uma lógica muito mais eficaz economicamente para todos do que a a maioria de nós leva. Pagar um salário de fome para um cara, né? Ver ele na merda, enquanto, eu tô ganhando muito dinheiro. Tá, e abrindo cada vez mais, ampliando cada vez mais esse abismo social. Tirei sua dúvida, ô Maico? Beleza. Tudo bem para todo mundo? Posso continuar ou tem alguma dúvida, pessoal?
Então, beleza, vamos lá, vamos prosseguir. Então, aqui, voltando ao Geisel, nós temos um processo de tentativa de diminuição da dependência dos Estados Unidos, tá? Então, o Geisel, eu tenho um amigo aqui, professor de história, ele não é meu amigo só, não. Ele é o cara que me fez fazer história, que é o Geraldo. Eu discordo dele porque eu não coloco ditadores, assim, presidentes ditadores como em lista de melhores ou piores e tal. Mas se a gente considerar todos os presidentes, sendo eles ditadores ou não, o Geisel é um dos melhores. Aí eu concordo com ele. Ele fala que o Geisel é um dos melhores presidentes da história do Brasil. Porque o Geisel, ele vai, por exemplo, criar o PND2, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento. Ah, Bernardo, vai dar certo? Olha, em grande medida, sim. Ele vai, por exemplo, tentar diminuir a dependência dos Estados Unidos. Então, ele, por exemplo, reaproxima-se da China comunista. Porque o que o Geisel pensa? O Geisel pensa não com a cabeça de militar, com a cabeça ideológica, anticomunista, não. Ele pensa de maneira pragmática. Quando eu digo pensar de maneira pragmática, é o seguinte, não importa se é de esquerda, se é de direita, de centro, de cima, embaixo, puxa e vai, não. Eu quero vender. Eu tô fudido, minha economia está fudida e eu quero vender produtos brasileiros para quem pode comprar. Existe um país comunista na Ásia que tem 1,5 bilhão de pessoas e que pode comprar meus produtos. Então, eu vou realizar acordos bilaterais com países na Ásia, com países na África e vou me reaproximar da China para vender produto para a China. Neste período em específico, o Brasil ele tem uma balança comercial, ele vende muito produto para a China, produto agrícola para a China. A China ela estava ainda dependente de produtos estrangeiros. É a partir de 79, quando o Mao Tse-tung morre, nós falamos sobre isso, que o Deng Xiaoping assume o poder e inicia um plano de reformas da economia chinesa. E a China é o que é hoje, essa potência mundial, por causa das reformas do Deng Xiaoping, onde eles criaram mecanismos de crescimento e desenvolvimento econômico e industrial para diminuir a dependência de outros países. Então, por exemplo, o Brasil, em vez de ficar dependente do petróleo dos Estados Unidos, por exemplo, você tem negociações diretas com países produtores de petróleo. Então, o Brasil antes, olha como é que ficava caro. O Brasil comprava o petróleo dos Estados Unidos, o derivado de petróleo dos Estados Unidos, que era um petróleo que vinha da Arábia Saudita, por exemplo. Então, o petróleo saía da Arábia Saudita, ia para os Estados Unidos, era refinado e vinha para o Brasil, com um valor agregado absurdo. Então, agora, o que a gente faz? A gente compra o petróleo dos países produtores de petróleo. Arábia Saudita, Iraque, Líbia, Argélia, Angola, Moçambique, Guiné Equatorial, países da África e países da Ásia, do Oriente Médio. Beleza? Olha isso aqui. O Geisel, ele vai reconhecer a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. O Brasil, pessoal, tem uma situação bem interessante, que desde o Visconde do Rio Branco, quando ele cria o Itamaraty, quando ele cria um ideal de diplomacia, vamos dizer assim, uma ideologia diplomática brasileira, o Brasil ele sempre esteve ao lado da pacificação, ao lado da negociação, ao lado dos acordos, né, multilaterais, inclusive. E aí, o Brasil, por exemplo, no governo Dilma, ele foi o primeiro país a reconhecer a Palestina como um Estado independente. Tanto que Israel ficou putaço com isso. O que eu quero dizer para vocês, reconhecer a Organização para a Libertação da Palestina significa se colocar contra Israel. E Israel ela tem um poder de barganha muito grande, por causa da proximidade que eles têm com os Estados Unidos. E é um país extremamente militarizado, né? Tem bombas atômicas. Eles dizem que não tem, mas tem. Então você tem esse reconhecimento, o que é importante porque o Brasil abre o seu leque de oportunidades, inclusive de negócios, de comércio. E o Brasil está passando por uma grave crise econômica. E aí você tem acordos com outras potências capitalistas, como o Japão e a Alemanha. Estes acordos aqui, principalmente com a Alemanha, é para
a construção da usina nuclear de Angra 1, que está dentro do PND2, tá? O Plano Nacional de Desenvolvimento é a adoção de algumas estratégias desenvolvimentistas. Então, por exemplo, criação do Proálcool, porque você tem a crise do petróleo acontecendo ainda, e aí você cria um programa de incentivo à produção de álcool anidro, o atual etanol. Então você cria combustível à base de cana-de-açúcar, combustível de combustão, né, para automóveis a partir de cana-de-açúcar, inclusive traz uma montadora de automóveis para o Brasil, que vai ser a Fiat, aqui perto em Betim, que ela vem, né, para o Brasil, seduzida pelo Proálcool, produzir carros a álcool, né, a combustão de álcool anidro. E, além disso, você tem o acordo com a Alemanha Ocidental para a construção da usina nuclear de Angra 1. Já existe Angra 1, 2 e a 3 está em construção. O Brasil, ele é uma potência nuclear, como que eles falam? Cara, o nome eu esqueci, mas como se fosse uma potência nuclear em stand-by, assim. É uma potência nuclear em potencial. Fica redundante, não é isso que eu queria dizer, não, mas fica mais ou menos entendível. O Brasil tem capacidade de construir uma bomba nuclear, assim como a Alemanha, assim como o Japão. Tá? E tem um outro país também que está nessa jogada aí. Só que estes países, eles têm usinas nucleares de fornecimento de energia à base de energia nuclear. Quem assistiu Dark sabe do que eu estou falando. Mas a Alemanha, ela vai, depois do desastre em Fukushima, no Japão, a Alemanha vai fechar todas as usinas nucleares. Então, ela é uma energia limpa, parcialmente limpa, por conta, não é completamente por causa do lixo nuclear, né? Porque não tem ainda uma destinação decente, assim, eficiente para ela. Mas o Brasil, por exemplo, ele tem uma capacidade de construção de armas nucleares que é muito grande, assim como o Japão e a Alemanha. Nós só não fazemos isso porque esses 3 países são signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, aquele que eu falei na aula sobre Nova Ordem Mundial, e falei sobre Coreia do Norte, que a Coreia do Norte saiu. Brasil, Japão e Alemanha são. Então, eles podem utilizar, né, energia nuclear, mas não pode construir bomba. O Brasil, inclusive, queridos, ele possui uma centrífuga de enriquecimento de urânio que é a mais eficiente, a mais barata e a mais eficaz do mundo. A ponto de, na época do governo Lula, o George W. Bush veio crescer as asinhas para cima do Brasil, entendeu? O Lula chegou para ele, botou o dedo na cara dele e falou o seguinte: velho, nós somos signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então é o seguinte, a gente cumpre tudo aquilo que a gente acorda. Então, ninguém vai vir aqui para pegar a nossa centrífuga, copiar o projeto dela e não pagar royalties para a gente. Você quer aprender como é que faz? Vem para cá, pede autorização, a gente deixa vocês verem tudo lá, só que vocês vão ter que pagar para a gente royalties para transferir tecnologia. Se quiser, bem. Se não quiser, ninguém vai ver mesmo, não. Aí o Bush falou assim, gostei do cara. E eles tiveram uma ótima relação diplomática, uma ótima relação entre chefes de Estado, né? Então, a gente tem esse processo. Desde muito tempo, o Brasil tem uma centrífuga que é extremamente eficaz para enriquecimento de urânio. Fora que nós somos um país riquíssimo em urânio, tá? Mas vamos lá. Voltando, então, o Brasil, para colocar o PND em funcionamento, vivendo uma crise econômica, você tem problema. Precisa de quê? Dinheiro. Então, o Brasil precisa pegar empréstimos no exterior, como eu já disse, com juros muito altos, porque o dinheiro não está circulando por causa da crise do petróleo, e aí você pega, então, com juros muito altos, com prazos muito curtos para pagamento. Isso é muito ruim, beleza? Assim, você tem um contexto de aumento de dívida externa muito grande, tá? Que leva a quase que um colapso na década de 80, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Politicamente falando, gente, eu falei de economia de novo, eu quero saber se está tudo tranquilo aqui. Posso prosseguir? Posso? Então tá bom. Então a gente volta aqui para a parte política, tá bom?
A gente tem, então, um processo de distensão política muito conflituosa, ao mesmo tempo que o Geisel, ele libera que a abertura política, ele segura com a outra mão, e em 74 nós vamos ter eleições parlamentares, e o MDB vai eleger a maioria. Lembra que eu falei que quando a classe média, o bolso esvazia, ela para de pensar um pouquinho com o bolso e começa a enxergar ao redor dela? Pois é, ela percebe se você tem um esgotamento do regime, e aí a oposição vence as eleições parlamentares. A linha dura, ela vai buscar adotar mecanismos para frear o MDB, né? Então, ali, a linha dura através da Arena, tá? E também do Geisel, que ele não é da linha dura, ele é moderado, mas ele vai buscar ali segurar a onda do MDB. Beleza? Em 76, vai ser criada a Lei Falcão. Vocês viram agora, há pouco tempo, até o início de novembro, a propaganda política. E aí sempre tinha lá os candidatos vereadores, né? Meu nome é Bernardo, meu número é XXXX. Eu vou lutar por mais saúde, mais educação, mais segurança e contra esse governo corrupto. É a sua voz na Câmara dos Vereadores. Geralmente não é assim? Pois é. Isso também acontecia nessa época. Então, para evitar, nós estamos num processo de abertura. Para não abrir demais, o que o Geisel vai fazer? Através da Lei Falcão, aprovada no Congresso e no Senado. Com muita dificuldade, mas vai ser aprovada. A restrição para a campanha eleitoral. Porque vai ter eleições posteriormente, então precisa criar mecanismo para restringir uma amplitude ali do poder da oposição. Então, o que você vai fazer agora? Propaganda política. Meu nome é Bernardo, sou professor. Meu número é XXXXX. Vote em mim. Ponto. Você não pode criticar o governo, você não pode mostrar sua plataforma de governo, o que você quer fazer, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. É só falar o seu nome, sua profissão e seu número. Acabou. Então você restringe. Então você tem caras, por exemplo, que são altamente oposicionistas, que não podem falar o que pensa. Beleza? E aí, em 77, você tem o pacote de abril. Em abril de 77. O que vai acontecer? O governo Geisel fecha o Congresso por 15 dias no mês de abril e adota medidas para criar uma maioria governista no Senado. Então, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai chegar e vai criar a figura do senador biônico. Como que isso vai funcionar? Vamos supor aqui o Senado dividido em 3. Todo mundo vendo aqui? Então, ótimo. Um terço foi eleito diretamente, é da Arena. Outro terço é do MDB. E aí existe a possibilidade do outro terço ter mais políticos do MDB do que da Arena. Então o MDB teria quase ou 2/3 do Congresso, do Senado. Se o MDB, oposição, tiver 2/3 do Senado, então eles têm maioria. E aí eles terão maioria na Câmara e no Senado. Então, o que o Geisel faz? Ele cria o senador biônico, em que 1/3 do Senado será escolhido pelo presidente. Então, o presidente, ele, Geisel, escolhe 1/3. 1/3 é do MDB, 1/3 é da Arena, e o outro terço é o presidente que escolhe. Ele vai escolher quem? Políticos da Arena, que são o partido situacionista, o partido da situação, apoiador da ditadura. Então, esse senador é colocado pelo Geisel. Existe também a figura dos prefeitos e governadores biônicos, que serão colocados no poder, né, pelo presidente da República também. Lembrando que 76 e 77 ainda existe o AI-5. Então, o Geisel pode se utilizar dessa prerrogativa. A gente volta, então, em 75 e 76, para a gente falar a reação contra a linha dura. A linha dura, ela mantém um projeto de manutenção da ditadura, de posicionamento contrário à reabertura política, e o Geisel vai colocar-se numa situação de oposição à linha dura.
E aí, o que vai acontecer? Em 75, em 75, o Vladimir Herzog, ele vai fazer um programa na TV Cultura, ele é diretor da TV Cultura em São Paulo, jornalista iugoslavo, judeu, fugido do Holocausto. Ele vai fazer um programa que vai ser ali uma crítica ao governo. E aí, membros do DOI-CODE, do DOPS, vão buscá-lo em casa ali em janeiro de 76, levá-lo para uma delegacia e vão espancá-lo, tá? Num interrogatório. O Vlado, como ele era conhecido, Vladimir Herzog, ele não resiste à sessão de tortura e morre, tá? O Herzog, quando vão buscar saber informações dele, encontram a foto dele desse jeito, enforcado. E disseram que ele se matou porque ele era muito culpado das coisas que ele estava fazendo e tal. Logo depois a ditadura foi feita toda uma investigação, aquela coisa toda, e aí depois no governo Dilma foi criada a Comissão Nacional da Verdade, e descobriu-se que, na verdade, o Vladimir Herzog não morreu por asfixia mecânica, e sim por hemorragias internas, causadas por lesões externas. Então ele morreu de tanto apanhar. Ele apanhou tanto que ele teve lesões internas que levaram a hemorragias que levaram até a morte dele. A mesma coisa aconteceu com o Manuel Fiel Filho, que é este homem que está aí do lado esquerdo de vocês. Ele era um operário, pai de 3 filhos, não tinha nada a ver com luta armada, com sindicato, vivia a vida dele pacata, foi confundido com o líder sindical, preso, foi encontrado morto, né, depois do interrogatório. O Geisel, isso gera uma comoção muito grande, manifestações, e o Geisel, então, ele vai, por exemplo, revogar 17 atos institucionais, prender membros da linha dura e desaparelhar os mecanismos de repressão, os órgãos de repressão. Ele não fecha, ele desaparelha. Beleza? E aí, nós temos, com isso tudo, o MDB avançando nas cidades, nos estados, né? Ganhando eleições, né, nas cidades, principalmente, mesmo com as tentativas ali da linha dura e também do governo Geisel, em menor medida, de conter o avanço da oposição MDBista. Em 79, o Geisel tem que sair e ele escolhe o seu chefe de gabinete, o general 2 estrelas. Todos os generais presidentes eram 4 estrelas, tirando o Castelo Branco, que era 5. E aí você tem, então, Costa e Silva, Médici e Geisel, e o Figueiredo era 2 estrelas. Figueiredo não queria ser presidente, só que general militar, uma patente, 1 estrela abaixo 2 estrelas abaixo do comandante, né, do presidente, ele tem que obedecer. Figueiredo é promovido a general 3 estrelas, é o único general 3 estrelas a assumir o poder, e a única coisa que ele tem que fazer é manter o processo de abertura política. Então, é óbvio, vai existir muitas tensões, né, muitas críticas abertas ao regime. O regime está se abrindo e as críticas e as tensões vão se elevando. Ele tem esse compromisso de concluir o processo de reabertura política. É a ordem expressa que o Geisel passa para ele. E aí a gente tem segmentos da sociedade, né, partes da sociedade, lutando para que essa reabertura ela possa dar uma acelerada. Economicamente, o país está numa situação pior do que antes. Nós temos ali, principalmente no final do governo Figueiredo, uma situação de dívida externa muito grande, porque o mundo, na segunda metade do século XX, na segunda metade da década de 80, perdão, ela está numa situação de recessão em vários países do mundo, causada pela crise do petróleo e, posteriormente, pela Revolução Islâmica no Irã, em 79, que é um grande produtor de petróleo também. Então, você tem um aumento da dívida externa, uma inflação absurdamente grande. Só para vocês terem uma ideia, a inflação em 83
ela chegou a 200% naquele ano. A inflação, no ano passado, no Brasil, ela foi de 3%. 3 ou 3,5%. Então, o que é inflação? Inflação é quando você tem um aumento de preços muito grande, gerando essa inflação, e o salário não acompanha. Consequentemente, o seu poder de compra, ele fica restrito, tá? Nós vamos falar em Nova República na semana que vem, do governo Sarney, e aí vocês vão ver, porque aí começa a vir as partes de coisas que eu começo a lembrar. E vai ser interessante. Então, você tem, consequentemente, muito desemprego, né? Porque essa inflação é muito grande, você tem dívida externa, as empresas não conseguem produzir e vender, ter competitividade, e aí tem que demitir. Ali no final da década de 70, em 79, um ano depois, na verdade, no mesmo ano, com o fim da revogação do AI-5, você tem a mobilização dos operários no ABC Paulista, tá? Então você tem greves, contestações sociais, estádios lotados com lideranças sindicais discursando para os operários, para todo mundo parando, fazendo greve mesmo, e principalmente ali no ABC sob liderança do Lula, né? E aí em 79 nós temos grandes greves na região do ABC Paulista, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, que fica ali na região metropolitana de São Paulo, que são regiões muito industriais, beleza? Então, o Lula, inclusive, chega a ser preso, tá? Por conta do seu caráter subversivo, né? De levantar as multidões contra os empresários, né? Realizar greves e tal. E ele é visto como um líder muito importante nesse sentido, de que ele consegue mobilizar as massas. E neste ano de 79, a gente vai ter algumas medidas governamentais que serão muito importantes de serem citadas aqui. Primeiro, nós temos a lei da anistia em 79. Anistia significa perdão, tá? Então, todos os crimes cometidos por opositores do regime, exceto aqueles que pegaram em armas, né, que foram considerados terroristas, eles estão perdoados seus crimes. Então, opositores que estão presos, foragidos do país ou exilados, eles vão ser soltos, podem voltar para o país que não serão processados, tá? E só que essa anistia, ela dizia que a propaganda dela era ampla, geral e restrita, né? Então o governo propagandeou que nós vamos criar a lei da anistia e essa lei será ampla, geral e restrita. Tão ampla, tão geral, tão restrita, que ela beneficiou os militares que trabalharam nos porões da ditadura. Então, militares que torturaram, mataram, né, perseguiram, também estão perdoados de seus crimes. Beleza? Só militares que foram contrários à ditadura foram proibidos de serem readmitidos nas Forças Armadas. Um nome importante neste contexto é o general Henrique Lott, que era contrário à ditadura e ele foi meio que apagado dos registros militares, tá? E como eu disse, o pessoal contra a ditadura, quem pegou em armas, por exemplo, o Gabeira, o Frank Martins, né, esses caras que sequestraram o embaixador americano, por exemplo, eles não tiveram perdão e só voltaram após a redemocratização mesmo. No mesmo ano, a gente tem o fim do bipartidarismo. Então, acabou Arena e MDB. Beleza? O MDB queria manter o mesmo nome, MDB. O que o Figueiredo fez? Não pode. Tem que ter o P de partido na frente. Então, o MDB, ok, tranquilo. A gente põe, então, o PMDB. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, tá? Que sucedeu o MDB e hoje se tornou novamente o MDB. Bacana? Então a gente tem, porque acabou essa obrigatoriedade de ter o P na frente. Por isso que a gente tem MDB, DEM, Republicanos, Patriota, Avante, Cidadania, tá, todo mundo um monte de nome.
Tá? Então a gente tem a extinção dos 2 partidos, a Arena e MDB, e a fundação de 6 partidos. O PDS é o herdeiro da Arena, Partido Democrático Social. Então muitos membros da Arena vieram para o PDS. José Sarney, Paulo Maluf, né? São alguns nomes que vão, o Andreasa, Aureliano Chaves, não, Aureliano Chaves foi para o outro lado. Eles são gente que vai para o PDS, né? O PMDB, como eu já havia dito, o sucessor do MDB, continua ali, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, né? São nomes importantes que vão fazer parte do PMDB. E nós temos a criação, em 1980, do PT, do Partido dos Trabalhadores, que é criado por empresários, intelectuais, setores de esquerda da Igreja Católica, né? O PTB, ele retorna como a ideia de ser o pretenso sucessor do partido, do PTB lá do Vargas. Quem volta com o nome é a neta dele, a Ivete Vargas, que ganha uma briga judicial com o Leonel Brizola. O Leonel Brizola, genro do João Goulart, né, vamos dizer assim, um varguista muito ferrenho, por assim dizer, ele alega, então, que o PDT é o legítimo sucessor do varguismo, que o PTB não tem nada a ver com isso mais. O PTB hoje é um partido que é comandado pelo Roberto Jefferson, que não tem nada de trabalhista, e o PDT, comandado pelo Brizola, que também hoje não tem muita coisa de trabalhista, mas é um partido de centro-esquerda. E aí você tem, por exemplo, dissidentes da Arena que vão criar o PP, o Partido Popular. Só um detalhe importante aqui. O PDS vai ter uma cisão em 1984, que vai ser criado o PFL, atual DEM. E em 88, nós teremos uma cisão no PMDB, que vai criar o PSDB. Beleza? E em 2003, nós vamos ter uma cisão no PT, que vai ter a criação do PSOL. Bacana? Então, são algumas cisões aí, com a criação de alguns importantes partidos no decorrer da história recente. Em 84, a gente tem as diretas já. Este movimento ele é muito interessante, porque nós teremos ali a emenda Dante de Oliveira, uma proposta de lei de emenda constitucional. Eu tenho até que mudar aqui, porque não é uma PL. PL é proposta de lei. É uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Ela é apresentada no Congresso pelo deputado de Mato Grosso do PMDB, o Dante de Oliveira, que nós tivemos em 82 eleições diretas para governador, e Tancredo Neves, inclusive, vence em Minas Gerais. O PMDB foi um dos grandes vencedores. E aí, o que acontece? Como foi um sucesso a eleição direta, o Dante Oliveira apresenta essa PEC para que haja eleições diretas para presidente em 85. Então, inicia-se um movimento chamado Diretas Já, com partidos políticos, militantes, intelectuais, artistas, sindicatos, imprensas, alguns empresários, estudantes, profissionais liberais, até jogador de futebol tinha. Porque ali na época, ali, 82 a 84, nós tivemos a democracia corintiana, por exemplo, com Sócrates, Baltazar, Casagrande, e esses caras, eles discursavam, inclusive. Então, a gente tinha comícios, por exemplo, na Praça da Sé, em São Paulo, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, na Praça da Rodoviária de Belo Horizonte, que levavam ali de coisa de 1 a 2 milhões e meio de pessoas, pedindo para que a emenda fosse aprovada. Bem, aqui nós temos algumas manifestações, olha só, Praça da Sé, uma charge do Enfio, né, muito interessante sobre as diretas, e aqui, ó, Brizola, tá? Ulisses Guimarães, Ivete Vargas, Tancredo Neves, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso e Jânio Quadros. Isso mesmo, o Jânio Quadros, lá de trás. Então, eram políticos, por exemplo, que eram rivais políticos. O Jânio Quadros e o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, haviam disputado a prefeitura de São Paulo e
o Jânio Quadros dizia que o Fernando Henrique Cardoso era um maconheiro comunista que ia colocar maconha na merenda das crianças na escola. E ele perde, o Fernando Henrique Cardoso perde a eleição para o Jânio Quadros porque ele senta na cadeira de prefeito 2 dias antes da eleição. Aí foi visto como muito arrogante, prepotente, e aí perdeu a eleição. Olha que doideira. Só que estão lado a lado aqui, ó. Entendeu? Lado a lado. Né? Brizola não gostava do Ulisses Guimarães, o Tancredo tinha problema com todo mundo achava o Tancredo um traíra. Então, assim, só que tá todo mundo ali. Então vai ter discurso com Lula, Fernando Henrique Cardoso, né? Lula, Jânio Quadros, Ulisses Guimarães, Sócrates, Osmar Santos, que era um membro da imprensa, né? Então vai ter todo mundo junto discussando, pedindo pelas diretas. Acontece que a emenda não passa, o Figueiredo consegue, junto ao PDS, o boicote à eleição, a emenda vence por maioria simples e precisava de maioria absoluta, 2/3 da Câmara. Então ela não passa e a eleição em 85 seria indireta pelo colégio eleitoral. Então, acordou-se que, se fosse eleição direta, o candidato a presidente pelo PMDB seria Ulisses Guimarães, que ele tinha um apelo popular maior, né? E aí, caso não passasse a emenda, o candidato seria Tancredo Neves, porque ele tinha um apelo de dentro do Congresso muito maior. Ele era muito mais bem visto no Congresso do que pelo povo, menos conhecido pelo povo. Então, como foi uma eleição indireta, acordou-se que o Tancredo seria o candidato único. O Figueiredo exige que o PDS coloque alguém para disputar e entra, então, o Paulo Maluf, tá? Paulo Maluf é o famoso eu roubo, mas eu faço. E aí, eu tô falando sério, ele já falou sobre isso. Eu roubei, mas eu fiz. Ele já deu entrevista falando disso. Enfim, já foi prefeito de São Paulo, não sei se ele foi governador. Então, Tancredo, ele foi para a disputa com o Paulo Maluf, e é aí que vai ter a cisão no PDS. Porque um membro do PDS, o José Sarney, sai do partido e cria o PFL, o Partido da Frente Liberal, e se torna vice do Tancredo, né? Candidato a vice do Tancredo. O Tancredo, ele vence a eleição no colégio eleitoral e teria que tomar posse no dia 15 de março de 85. Isso eu era pequenininho, mas eu já lembro disso. No dia 14 de março, o Tancredo Neves é internado, tá? Então, para evitar que a posse fosse adiada, determinou-se que o José Sarney tomasse posse interinamente, no dia 15. Então, a posse foi mantida, ele tomou posse como vice-presidente, acaba a ditadura, tá? Acaba a ditadura. Então, nós temos um presidente civil, mesmo que interino, assumindo o poder no dia 15 de março. Beleza? O Tancredo, ele tem um quadro de piora, né? Alguns dizem que houve erro médico, que mataram ele, tem toda uma conspiração. Na verdade, descobriu-se depois que ele teve, imaginaram que era um câncer, depois que ele tinha um outro problema no fígado, e na verdade ele tinha diverticulite. Ele não resiste, e no dia 21 de abril de 85, Tancredo Neves morre e o Sarney assume definitivamente como presidente da República, né? Então, o que a gente tem é um processo de redemocratização com áreas de continuismo. O povo não participa. Quando o povo participa, ele não é atendido, né? O povo vai às ruas exigindo eleições diretas e ele não é atendido. O presidente escolhido, né, pelo Congresso não assume, e quem assume é um homem que fez parte da arena, esteve ao lado da ditadura o tempo inteiro e agora assume a presidência da República. Nada melhor para os militares do que ter alguém muito ligado a eles assumindo a presidência da República. Bom, a gente tem o fim dos 21 anos de ditadura, o processo de redemocratização, e na semana que vem a gente volta para falar de nova república. Vamos falar aí de governo Sarney, Constituição de 88, eleições de 89, Collor, até
Dilma. Tá bom? Na verdade, até Temer. Beleza? Pessoal, muito obrigado, tá, pela presença de vocês. Valeu mesmo. Foi um prazer. A gente volta na semana que vem. Beleza? Boa semana para todos. Fiquem com Deus. E Cruzeirão vai ganhar hoje de novo com a graça do Senhor. Amém? Um beijo, galera. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Tchau, tchau.